Olá a todos, olá a todas, meu nome é Renato Dentiluz, esse daqui é o meu sinal e eu estou aqui para apresentar para vocês a minha obra que acabou de sair pela Parábola Editorial, chamada Cenas Surdas, os surdos terão lugar no coração do mundo. Falando um pouquinho mais de mim, né, antes de apresentar o livro para vocês, eu sou psicólogo de formação e fiz também mestrado e doutorado nessa área, na psicologia da USP. E eu venho já há alguns anos, cerca de 15 anos, trabalhando com pessoas que vivem a condição surda e pessoas que compõem um pouco esse universo, profissionais, familiares, etc. Esse livro ele tem como tema principal, como eixo central, né, uma discussão a partir de conceitos da psicologia e da psicologia social, para pensar um pouquinho as condições de vida, que condições têm sido ofertadas para uma vida digna, para uma vida plena, para uma vida humana com maior qualidade, não é? Para as pessoas que vivem, experimentam a condição surda, o que tem sido ofertado para elas. E é nesse sentido que o livro tentou levantar algumas considerações, algumas reflexões, algumas provocações, né? Até como o título um pouco faz alusão, né? O núcleo central, o núcleo prático, né, que ajudou a construir um pouquinho o caminho desse livro, foi meu encontro durante meu doutorado com pais, com familiares que têm filhos surdos, né? Fui encontrá-los para ouvir um pouquinho a trajetória, trajetória deles como pais de surdos, o que eles têm, o que eles viveram, o que eles experienciaram nesse papel, né? E a partir um pouquinho desses encontros com eles, né, resgatei um pouco a minha trajetória junto a essa população, qual é o meu laço com eles, né, o que me liga a eles, o que eles me evocam, que situações, que dramas, que questionamentos, né, eles me provocam nesse meu tempo de trabalho junto a essa população, né. Então o livro é composto a partir desse contexto, né, desse encontro com esses pais o reencontro, o encontro com a minha própria trajetória junto a essa população. Bom, mais especificamente o livro se inicia com um prefácio, um belo prefácio, né, do professor José Moura Gonçalves Filho, do Instituto de Psicologia da USP, em que ele apresenta um pouco a minha obra para os leitores, não é? Na sequência, faço uma introdução com objetivos do livro, gerais, né, o seu conteúdo, apresento minha trajetória junto a essa população com mais detalhes, não é? E defino como é que eu estou entendendo a pessoa surda, né, a pessoa que vive a condição surda. Na sequência, no capítulo 1 e na verdade no capítulo 2 e no 3, esse bloco eu considero um bloco mais conceitual, mais teórico, mais amplo, para além até do universo surdo, das pessoas que vivem a condição surda, que são os capítulos sobre aparição, narrativa e cena. O conceito de aparição é um conceito inspirado em discussões contemporâneas sobre a questão da condição humana, não é? Dentro da psicologia, das ciências humanas de um modo geral, das ciências sociais, e um conceito que discute sobre esse anseio humano, anseio de todos nós, né, independente de especificidades, um anseio por realização humana, realização plena, entre outros. Realização ativa, criativa, enfim, a experiência de uma vida que vale a pena. Essa é a ideia por trás desse conceito de aparição, né? Na sequência, discuto um pouco o conceito de narrativa, um conceito que, enfim, vários autores debateram já, e apresento a minha leitura pessoal sobre a importância da narrativa como forma de revelação, de experiência mesmo da aparição junto a outros humanos, né? Em seguida, temos o conceito de cena, que é um conceito que eu acabei desenvolvendo para esse livro, a partir desse trabalho desenvolvido, da pesquisa, né, das minhas reflexões, que é uma tentativa de construir um instrumento metodológico para
para apresentar as narrativas, apresentar uma leitura sobre o mundo, né? Apresentar a partir de uma inspiração, como o próprio nome diz, uma inspiração tanto na arte cinematográfica quanto algo que me inspirou muito, que é a literatura, especialmente a literatura de Eduardo Galeano, suas crônicas, né? Crônicas que sempre me inspiraram muito no sentido de evocar imagens. Daí a ideia de contar um pouco os dramas, as questões de quem vive a condição surda e os pais, né, a partir dessa ferramenta, dessas pequenas crônicas, dessas pequenas narrativas que eu chamei de cena. Bom, terminado esse primeiro bloco mais teórico, metodológico, né, conceitual, eu apresento um pouco reflexões mais específicas sobre o universo surdo. Inicialmente, através de um capítulo chamado Cenas Surdas Introdutórias, cenas, né, por conta da metodologia que comentei com vocês, surdas por ser essa população, o tema principal que perpassa essas crônicas, e introdutórias porque elas tentam apresentar um cenário geral a partir do qual, no capítulo seguinte, vou apresentar as cenas dos pais, as cenas surdas parentais. Bom, nesse capítulo, mais especificamente das cenas surdas introdutórias, então, eu apresento algumas crônicas, algumas cenas que, ao meu ver, revelam muitos dos dramas, das questões de quem vive a condição surda. Na sequência, como já comentei, aparecem as cenas surdas parentais. Eu conto um pouquinho sobre o meu encontro com os pais, né, os pais que eu entrevistei, as trajetórias deles, e apresento algumas das cenas que foram compostas a partir desse encontro, das narrativas deles, das falas deles, né, do que eles me evocaram de mais tocante, de mais marcante, né. E nesse mesmo capítulo ainda faço uma reflexão no contexto da aparição, das narrativas, da busca por aparição, faço uma análise dessas cenas, tanto as parentais quanto as introdutórias. Por fim, finalizando o livro, faço algumas considerações finais, né, pensando nos desafios que nós todos, né, não só quem vive a condição surda, ou quem compõe esse universo, desafios que nós todos temos pela frente no sentido de criar condições mais dignas de vida, uma vida mais humana, mais humanizada para essa população.